Bem, na aula de hoje nós vamos falar sobre formas indeterminadas, né? Mas já a gente já vai saber o que são formas indeterminadas. Isso, na verdade, a gente vai resolver essas formas indeterminadas que estão associadas a limites. Lembra que limite foi talvez o primeiro tópico que nós vimos no nosso curso, né? Entretanto, naquela época, nós não tínhamos conhecimento de ferramentas do cálculo, tais como derivação, né, que permitem que a gente resolva certos limites mais facilmente. O que lá nós fazemos era utilizar alguns artifícios para contornar problemas que a gente aqui vai encarar de uma maneira diferente. Esses problemas são as tais chamadas formas indeterminadas, né? Existem vários tipos de formas indeterminadas e na aula de hoje nós vamos estudá-las uma a uma, né? Então vocês vão observar que existe uma certa repetição, né? Cada uma das formas indeterminadas a gente vai usar sempre, ou quase sempre, o mesmo resultado para resolvê-la. Então, a aula no fundo vai se repetir, ou o conteúdo vai se repetir várias vezes. Então, vamos começar por um tipo de forma indeterminada, que é a chamada forma indeterminada do tipo 0 dividido por 0. É assim que a gente fala, uma forma indeterminada tipo 0 sobre 0. Tá? E o que é uma forma indeterminada do tipo 0 sobre 0? Bem, então se a gente tem duas funções, nesse caso aqui, f e g, reais de uma variável real, eu vou recordar alguns resultados que foram apresentados a vocês quando nós estudamos limites, né? Que resultados são esses? Ó. O primeiro resultado, que era o teorema 2.1, dizia o seguinte, né? Se o limite dessas duas funções f e g são, respectivamente, L e M, com a seguinte característica: M diferente de 0, então a gente podia dizer o seguinte, ó, o limite do quociente dessas duas funções seria o limite no numerador, o limite do numerador, no denominador, o limite do denominador. Isso dava como resultado simplesmente L sobre M. Mas lembra que da restrição de N ser diferente de 0, né? Esse resultado só valia se o M, que estava no denominador, fosse diferente de 0, que era muito razoável. A gente não sabe dividir, na verdade a gente não sabe, não existe divisão por 0. Um segundo resultado que a gente viu lá dizia o seguinte, é um pouquinho diferente, né? Novamente eu tenho o limite de duas funções, f e g, com valores, respectivamente, L e M, igualzinho ao caso anterior, né? Só que agora a gente tem o numerador diferente de 0 e o denominador igual a 0, ou seja, M é 0, né? Então, ó, a gente podia dizer que o limite do quociente dessas duas funções era mais infinito, né? Então, se eu tenho no numerador alguma coisa diferente de 0 e no denominador alguma coisa igual a 0, esse limite naturalmente é mais infinito, ou seja, era um daqueles limites no infinito, tá? Um terceiro resultado que a gente viu lá também dizia o seguinte, novamente eu tenho f e g, né, com um limite respectivamente L e M, e agora novamente eu tenho M diferente de 0, né? Então, ó, a gente poderia calcular o limite do quociente dessas duas funções como sendo simplesmente L sobre M. Esses eram os resultados que permitiram que a gente calculasse vários limites, né? Só que agora a gente vai começar a ver que existem alguns casos que não podem ser resolvidos usando somente os resultados vistos naquela época, né? Então, olha só, vamos definir agora o que é essa tal forma indeterminada do tipo 0 sobre 0, né? Então, novamente, nós temos duas funções f e g, né? Duas funções reais de uma variável real. E agora, para simplificar a notação, a gente vai representar simplesmente pela palavra lim, tá?
os seguintes limites, né? O limite normal, né, de x tendendo ao número a, os limites laterais de x tendendo a tanto à esquerda quanto à direita, ou limites no infinito. Tá? Todos esses limites vão ser representados simplesmente pela palavra lim, né? Só para a notação não ficar tão pesada, né? Então, olha só, se eu tenho que o limite da função f é zero e o limite da função g é também zero, então, o limite do quociente das duas funções, lembra que o limite da função no numerador é zero e da função no denominador é zero, né? Então, o limite desse quociente é chamado uma forma indeterminada do tipo 0 sobre 0. Tá? Lembra que, nesse caso, nós não podemos usar os resultados lá dos teoremas da parte 2 do curso, né? Agora, uma questão, né? Se eu recaio num caso desse, é possível calcular o limite de uma forma indeterminada 0 sobre 0? Sim, é possível, né? Eu vou mostrar, até refazer um exemplo que nós fizemos naquela época, que era um limite que recai exatamente numa forma indeterminada 0 sobre 0, e naquela época nós conseguimos calcular esse limite. Então, vamos reproduzir aquele exemplo aqui, usando o mesmo artifício daquela época, né? Depois vamos resolver usando o resultado que a gente vai dar aqui, né? Então, esse era o exemplo 2,8, né? Que aqui foi rebatizado de 7,1, né? Que era simplesmente calcular o limite, quando x tende a 7, do quociente dessas duas funções, né? No numerador, x² menos 49 e no denominador, x menos 7, né? Então, olha só, o limite do numerador, quando x tende a 7, é 0, e o limite do denominador também, quando x tende a 7, é 0, né? Então, no fundo, isso é uma forma determinada, pela definição que nós acabamos de ver, é uma forma determinada 0 sobre 0. Tá? Bem, o que a gente fez para resolver calcular esse limite, né? Nós vimos o seguinte, né? Que a gente não podia usar aqueles resultados daquela época, porque o limite do numerador e o limite do denominador davam 0. Como o limite do denominador dava 0, a gente não podia usar aquele resultado de calcular o limite do numerador e o limite do denominador, né? Então, qual foi a saída da gente, né? Vamos mudar um pouco algebricamente essa função, né? Nós pegamos o numerador, que era x² menos 49, e fatoramos ele. Então, na verdade, isso é o produto x menos 7, x mais 7. Né? E observe que o denominador tinha x menos 7. Então, com isso a gente poderia cancelar o x menos 7 do numerador com x menos 7 do denominador. O que restou finalmente foi x mais 7 só, né? Então, ó, na verdade a função original que a gente quer calcular o limite é equivalente a essa nova função x mais 7, né? Exceto no ponto x igual a 7, né? Ótimo, então a gente pode usar um outro resultado que a gente usava lá e concluir o seguinte, né? Que era o teorema 2.2, concluir que esses dois limites são iguais. E o último limite, o que está à direita, a gente sabe calcular, né? É simplesmente substituir o 7 no lugar do x, né? Isso dava finalmente que esse limite valia 14. Ou seja, o que nós vimos nesse exemplo é o seguinte: isso é uma forma indeterminada 0 sobre 0. Né? E a gente conseguiu calcular o limite dessa forma indeterminada, embora usando uma coisa que não é tão formal assim. Né? Um outro exemplo que nós fizemos lá, que foi o exemplo 2.9, aqui continuando, batizado como 7.1, né? A gente queria calcular o limite desse quociente de duas funções. Né? O numerador era a raiz de 4 mais x menos 2, e o denominador é x, né? Então não é difícil verificar, calculando cada um dos limites separadamente, que isso é uma forma indeterminada do tipo 0 sobre 0, né? O limite do numerador deu 0, o limite do denominador deu 0. Então, recaiu exatamente na forma indeterminada.
Bem, o que nós fizemos lá, né? Nós fizemos uma coisa parecida com o exemplo anterior, né? Procuramos, de alguma forma, mudar a expressão da função para que ela não fosse restritiva do limite do denominador ser zero, né? Então, a gente multiplicamos em cima e embaixo por uma determinada função, né? Ou seja, com um pouquinho de álgebra, modificamos aquela função original e passamos a ter essa função aí, né? Cujo numerador é 1, ou seja, o limite é 1, e o denominador, um pouquinho diferente do original, né? O original era x, passou a ser o quê? Raiz de x mais 4, tudo isso mais 2, né? Tá, novamente, aquele teorema 2.2, né? O limite do denominador agora, quando x tende a zero, não é mais zero, então pode ser aplicado. Nós aplicamos isso e chegamos como resultado a 1/4, né? Agora, simplificando, né? A função original, agora o limite passou a ser esse, que tinha um valor 1/4. Agora eu vou apresentar um resultado que vai permitir que nós calculemos limites de formas indeterminadas do tipo 0 sobre 0, sem necessariamente usar esses recursos de artifício que às vezes vêm da percepção ou vêm da sorte de você encontrar essa manipulação, né? Isso é o chamado teorema de L'Hopital para a forma 0 sobre 0, né? Também se usa muito regra de L'Hopital para designar esse resultado ou esse teorema, né? O que diz esse teorema, né? Ele diz normalmente o seguinte: se a gente tem duas funções reais, sempre aqui a gente está notando por f e g, e como nós já fizemos antes, vamos usar a palavra limite, só a palavra limite, para representar todos esses limites. Lembra que era um limite normal, tendendo a um número, os limites laterais tendendo a um número, e os limites no infinito. Então, tudo isso vai ser representado simplesmente pela palavra lim, né? Então, agora nós temos o que, né? Que o limite de f é zero, que o limite de g também é zero. Bem, se f e g são diferenciáveis, né? E se o limite agora do quociente de suas derivadas, né? Preste atenção que as formas indeterminadas envolviam o quociente de duas funções. Agora o que a gente colocou aqui foi que eu quero calcular o limite do quociente das derivadas das funções, né? Então, se esse limite existe, for um número finito L, ou mesmo que ele seja menos ou mais infinito, então, esse limite aí, né? Lembra que a gente está querendo calcular o limite de f sobre g, mas antes eu quero calcular o limite das derivadas, né? Então, se esses limites existem, sejam finito ou infinito, vale o seguinte resultado: o limite do quociente de duas funções é igual ao limite do quociente de suas derivadas, tá? Então, em formas indeterminadas, a gente poderia tentar utilizar esse resultado. Por quê? Se eu tenho uma forma indeterminada e de repente calculo a derivada das funções que definem essa forma indeterminada, eu posso conseguir um limite mais fácil de calcular. Essa é a regra de L'Hopital para a forma 0 sobre 0. Depois nós vamos ver o teorema de L'Hopital para outras regras, mas já vou antecipar o seguinte, que o resultado sempre será o mesmo, né? Guarde bem que o limite do quociente das funções é igual ao limite do quociente das derivadas das funções, tá? Então, vou pegar novamente aquele exemplo, o exemplo que a gente já tinha resolvido há algum tempo, reproduzimos ele aqui usando aquele artifício algébrico, mas agora vamos usar o teorema de L'Hopital, né? Então, aquela mesma função que a gente vê facilmente que é uma forma indeterminada do tipo 0 sobre 0. Por quê? O limite do numerador é zero e o limite do denominador também é zero, né? Então, a primeira coisa, vamos derivar tanto o numerador quanto o denominador, né?
As duas funções são muito fáceis de derivar com as regras de derivação que nós já aprendemos, né? Então, a derivada do numerador vai dar simplesmente 2x e a derivada do denominador vai dar 1, né? Tá, com isso, vamos calcular os limites agora das derivadas, tá? Para poder usar a regra de L'Hopital, né? Então, ó, agora a gente está interessado em calcular o limite da derivada de f no mesmo ponto, no ponto x igual a 7, né? Como agora eu já calculei a derivada, é fácil, esse limite é 14, né? Da mesma forma, vamos fazer a mesma coisa para o denominador, né? Então, ó, calculando o limite agora da derivada no mesmo ponto x igual a 7, isso vai dar 1, né? Então, ó, a gente já tinha calculado o limite do numerador, da derivada do numerador, e agora estamos calculando o limite da derivada do denominador, né? Então, o numerador deu 14 e o denominador deu 1, né? Então, ó, aqueles resultados sobre limite, perceba agora que o limite do denominador não é mais zero. Então, agora eu posso usar os resultados que a gente já usava anteriormente para calcular limites, né? Então, ó, o nosso limite, quando x tende a 7, da derivada de f no numerador e da derivada de g no denominador, a gente pode usar aquele teorema lá, 2,1, dá simplesmente o limite de f' no numerador e o limite de g' no denominador. Isso é simplesmente 14 sobre 1, né? Então, o limite das derivadas a gente sabe calcular. Pela regra de L'Hopital, a gente sabe que isso é igual ao limite do quociente das funções, né? Então, como nós calculamos esse limite como sendo 14, esse é o valor também do limite do quociente das funções, né? Então, vocês viram que pela regra de L'Hopital, a gente não precisou criar nenhum artifício algébrico ou de outra forma qualquer para tentar calcular esse limite, né? Para o exemplo seguinte, que nós reproduzimos aqui novamente, né? Então, a gente já tinha visto que o limite do numerador era 0, que o limite do denominador também era 0. Então, isso caracteriza uma forma indeterminada do tipo 0 sobre 0, né? Então, como no exemplo anterior que a gente faz, eu vou diferenciar o numerador e diferenciar o denominador, né? Tá, diferenciando o numerador e calculando seu limite, lembra que agora o limite é quando x tende a 0, então vamos calcular o limite de f', a derivada de f, quando x tende a 0, isso vai dar 1/4, né? Que está indicado aí, né? E o limite do denominador, né? A derivada do denominador deu 1, então isso é uma constante, então o limite é o próprio valor 1, né? Então, como o limite do denominador passou a ser diferente de 0, a gente pode usar as regras que antes nós já conhecíamos para calcular limites, né? Então, o limite do quociente das derivadas é fácil, né? Vai ser no numerador o limite de f', no denominador o limite de g', que vai dar simplesmente 1/4, né? E agora, finalmente, lembra que o teorema de L'Hopital dizia o seguinte, ó, o limite do quociente das funções é igual ao limite do quociente das derivadas das funções. Como a gente já acabou de calcular o limite do quociente das derivadas das funções, esse é o valor também do quociente dos limites da função. Então, aquele limite que antes a gente usou um artifício algébrico para calcular, agora foi calculado diretamente usando a regra de L'Hopital, né? Bem, vamos ver agora outro tipo de forma indeterminada, que são as chamadas formas indeterminadas do tipo infinito sobre infinito. Antes nós tínhamos visto as formas indeterminadas do tipo 0 sobre 0, né? O limite do numerador dava 0, o limite do denominador dava 0. Agora vamos ver aqueles em que os limites dão infinito, né? Então vamos simplificar mais uma vez a notação, né? Então olha só, não importa que a gente tenha limites laterais, como está aí o primeiro limite, limites no infinito, como é o segundo limite, ou limites normais, por um número qualquer, né?
Se esses limites, a gente vai notar esses limites simplesmente pelo símbolo infinito, sem nenhum sinal do lado dele, né? Para todos esses limites aí, ó. Presta atenção, ó, que o infinito vai denotar quer o limite seja mais infinito ou menos infinito, ou caso seja mais ou menos infinito. Então, agora, o símbolo de infinito está denotando várias situações diferentes, tá? É só para não ficar carregando tantos símbolos. A matemática em si, a representação dela já é pesada. Quanto mais símbolos a gente colocar, mais carregado fica essa notação, né? Então, vamos ver o seguinte, né? Com essas simplificações, e novamente, lembra? Notando pela palavra lim todos aqueles outros limites, limites laterais, limites normais e limites no infinito, né? Então, se nós temos FG tais que ambos têm limite no infinito, lembra que agora esse infinito representa mais ou menos, tanto faz, né? A gente diz que um limite de f dividido por g é uma forma indeterminada do tipo infinito sobre infinito. São resultados diferentes da forma indeterminada 0 sobre 0. O que vai ser interessante é que o teorema de L'Hopital, na verdade, vai ser o mesmo, né? Então, esse aí é o teorema de L'Hopital para a forma indeterminada infinito sobre infinito, né? Vale exatamente a mesma coisa, né? A gente tem duas funções fg de uma variável real, né? E, novamente, lim representa todas aquelas possibilidades de limites, né? Limite normal, limite no infinito ou limites laterais, né? Bem, se agora nós temos, ó, limite de f e limite de g sendo igual ao infinito, lembra que isso significava mais ou menos infinito, né? E se f e g são diferenciáveis, ó, a gente pode calcular o limite agora do quociente das derivadas da função, ó, no numerador eu tenho f', no denominador eu tenho g', né? Se esse limite existe, ou seja, é um valor L, é um valor menos infinito, ou é um valor mais infinito, né? Então, ó, o teorema de L'Hopital nos diz a mesma coisa que dizia o teorema para a forma 0 sobre 0. Qual é? Que o limite do quociente das funções é igual ao limite do quociente das derivadas da função. Ou seja, o resultado é exatamente igual, né? Então, ó, vamos fazer um exemplo usando agora esse último resultado, né? Então, seja uma função um pouquinho mais complexa, que a gente quer calcular um limite lateral, né? O limite para 0 mais, do quociente de duas funções, né? No numerador a gente tem 1 menos logaritmo natural de x, e o denominador a gente tem e elevado a 1 sobre x, né? Não é difícil verificar, calculando o limite do numerador e o limite do denominador, que isso é uma forma indeterminada do tipo infinito sobre infinito, né? O limite do numerador deu mais infinito, o limite do denominador deu também mais infinito, então deu infinito sobre infinito, né? Então a gente vai fazer, como sempre, vamos usar o teorema de L'Hopital. Primeira coisa, vamos derivar o numerador e derivar o denominador, né? Derivando os dois, as duas expressões a gente já sabe derivar. Lembra que a gente, na última aula, vimos as derivadas das funções logarítmicas e das funções exponenciais, né? Então, ó, as derivadas de f e de g dão, respectivamente, essas funções aí, né? A derivada de f menos 1 sobre x, e a derivada de g é um pouquinho mais complicada, que vai dar menos e elevado a 1 sobre x, tudo isso dividido por x ao quadrado, né? Bem, agora quando a gente calcular o quociente das derivadas, a gente vai ter uma expressão um pouquinho diferente, né? Ou seja, no resultado deu o produto de duas funções, né? Uma das funções que está entre parênteses é a função x, e a outra função, também entre parênteses, deu 1 sobre e elevado a 1 sobre x. Então, agora nós temos o produto de duas funções. Bem, mas se a gente calcular o limite dessas duas funções, cujo produto deu exatamente o quociente das derivadas, né, a gente vai encontrar o seguinte: puxa,
O limite da primeira função, que é o limite da função x, deu zero. E o limite da segunda função, que é o limite da função 1 sobre e elevado a x, também deu zero. Ou seja, então os dois números deram zero. Então o resultado é o seguinte, que o limite do quociente das duas funções vai dar exatamente zero, né? Porque é o produto de zero vezes zero, que deu zero, né? Então, novamente, nós podemos usar o teorema de L'Hopital, porque nós já calculamos o limite do quociente das derivadas das funções, né? A gente chegou à conclusão que isso é zero. Então, consequentemente, o limite do quociente das nossas funções originais vai dar também esse valor zero, né? Um outro exemplo, esse vai ser calculado usando duas vezes o teorema de L'Hopital, né? Que é o seguinte, ó, nós temos o quociente de duas funções, uma é elevado a x, que a gente já conhece, função exponencial natural, e a outra x ao quadrado, uma função de potência, bem simples, né? Se a gente calcular os dois limites, ambos dão mais infinito, né? O que demonstra que ser uma forma indeterminada do tipo infinito sobre infinito, né? Bem, como a gente já fez nos exemplos anteriores, primeiro passo, derivar o numerador e o denominador. Só que agora vamos derivar duas vezes, só para agilizar a resolução do exemplo, porque a gente vai ver que na primeira tentativa também vamos obter uma forma determinada, né? Mas enfim, derivando duas vezes o numerador, lembra que essa função é exponencial natural, todas as derivadas vão ser iguais, ou seja, a primeira derivada é elevada a x, a segunda derivada também é elevada a x, né? O denominador derivando a primeira vez vai ser 2x, e a segunda vez, mais uma vez, vai dar simplesmente a constante 2, né? Então observe o seguinte, né? Aí eu estou destacando as segundas derivadas das funções, né? Agora sim, observe que o limite do quociente das derivadas das duas funções, quando a gente substitui suas derivadas, é também uma forma indeterminada do tipo 0 sobre 0. Então, resumindo um pouco, a gente pegamos um limite para calcular. Descobrimos que era uma forma indeterminada do tipo 0 sobre 0. Derivamos uma vez o numerador e o denominador. Na intenção do que? Usando o teorema de L'Hopital, podemos calcular esse novo limite. Só que quando a gente derivou, verificamos que novamente obtivemos uma forma indeterminada do tipo infinito sobre infinito. Então, por isso que inicialmente eu já tinha derivado duas vezes, vamos aplicar L'Hopital mais uma vez, ou seja, vamos verificar agora o quociente das segundas derivadas das funções, né? Então, esse é o cálculo que nos mostrou que o quociente das derivadas é uma forma indeterminada, né? Do tipo infinito sobre infinito. E agora vamos fazer o seguinte, vamos usar a segunda derivada, que agora a segunda derivada deu o quê? E elevado a x no numerador e uma constante 2 no denominador. Bem, quando o x tende a infinito, claramente, é só até olhar o gráfico da função exponencial, isso tende a mais infinito. Então olha só, agora nós já calculamos o limite do quociente das derivadas, né? Ou seja, usamos a regra de L'Hopital uma vez, né? Então a gente sabe da regra de L'Hopital que isso vai ser igual ao limite do quociente das funções, né? Então, consequentemente, a gente calcula diretamente o nosso limite original, né, que era da função e elevado a x dividido por x ao quadrado, como sendo também mais infinito. Então, nesse exemplo, nós aplicamos duas vezes, né, a regra de L'Hopital para poder levantar essa forma indeterminada, né? Bem, outro tipo de forma indeterminada. Essas são as chamadas formas indeterminadas do tipo 0 vezes infinito, né? Então nós vamos simplificar a notação da mesma forma como fizemos no caso anterior, né? Lembra? Não importa qual seja o limite, um limite lateral, um limite no infinito ou um limite normal, né?
Se o resultado desses limites dá mais ou menos infinito, ou cruzando um mais, o outro menos infinito, tudo isso a gente vai notar simplesmente pelo símbolo infinito, sem números. Tá? É uma representação genérica dos limites infinitos. Né? Então, olha só. Novamente, com duas funções f e g, usando aquela simplificação também de que a palavra limite representa vários limites diferentes, né? Seja a seguinte situação, né? Nós temos o limite de f como sendo zero e temos o limite de g como sendo infinito. Lembra que infinito aí representa mais ou menos infinito, tá? Então, ó, o limite do produto de f e g a gente chama de uma forma indeterminada do tipo zero vezes infinito. Tá? Então, ó, lembra que o limite de f era zero, o limite de g era infinito. Então, o limite do produto é uma forma indeterminada. Não tem um valor determinado, é uma forma indeterminada. Tá? Então, olha só como uma observação em relação a essa forma indeterminada, né? Usando aquele mesmo tipo de simplificação para a palavra limite representar vários limites, né? Se por um acaso o limite da f não é zero, ou seja, é a, ou seja, é um valor diferente de zero, né? E o limite da g é infinito, ó, o limite desse produto não é uma forma indeterminada, tá? O limite desse produto é infinito. Eu estou querendo destacar isso, porque às vezes as pessoas se confundem. É o seguinte, uma forma indeterminada zero vezes infinito seria equivalente a uma forma indeterminada, uma constante vezes infinito. Não é, tá? Quando eu tenho uma constante vezes infinito, isso não é uma forma indeterminada. Bem, e como é que a gente faz para resolver esse tipo de forma indeterminada, zero vezes infinito? Tá? É simples, né? A ideia é reescrever o produto FG, né? Lembra que a forma indeterminada veio do produto FG, da seguinte forma: ou você passa o F pro denominador, ou passa o G pro denominador. Então, a gente vai transformar F vezes G ou em G no numerador e 1 sobre F no denominador, ou então F no numerador e 1 sobre G no denominador, né? Quando a gente faz isso, a gente está transformando a forma indeterminada zero vezes infinito numa forma indeterminada do tipo zero sobre zero ou numa forma indeterminada do tipo infinito sobre infinito. Sempre vai acontecer isso e isso não é difícil de verificar, né? Como a gente transformou numa dessas duas formas, né, a gente já sabe calcular essas duas formas, tanto zero sobre zero quanto infinito sobre infinito, né? Então, a gente volta a usar a regra ou o teorema de L'Hopital para essas duas formas indeterminadas, né? Vamos fazer um exemplo. Esse é um exemplo simples, é o produto de duas funções, x ao quadrado e logaritmo natural de x, e isso, basta calcular o limite lateral no ponto zero das duas funções, que a gente vai verificar o seguinte, o limite x ao quadrado dá zero, e o limite do logaritmo natural de x dá menos infinito. Óbvio, claramente, uma forma indeterminada, zero vezes infinito, né? Então, o que a gente pode fazer? Qual era a ideia? Passar uma das duas funções para o denominador, de forma a gerar ou zero sobre zero ou infinito sobre infinito, né? Nesse caso, passamos o quê? A função x ao quadrado para o denominador, né? Então, x ao quadrado vezes ln de x passou a ser ln de x dividido por x a menos 2, né? Para o denominador foi a função de potência, né? Então, substituindo isso no limite, a expressão para o limite ficou um pouquinho diferente, né? Agora, quando você olha essa nova expressão para o limite, né, é muito fácil verificar que isso é uma forma indeterminada do tipo infinito sobre infinito. Por quê? Agora, o que eu tenho no numerador? Tenho ln de x, logaritmo natural de x. O que eu tenho no denominador?
eu tenho a função 1 sobre x ao quadrado, né? Então, ó, quem é o limite de ln de x? Mais infinito. Quem é o limite de 1 sobre x ao quadrado? Mais infinito. Então, isso é uma forma indeterminada, infinito sobre infinito. Isso induz diretamente o uso do teorema de L'Hopital, né? Então, o que a gente tem que fazer? Derivar tanto o numerador, que é logaritmo de x, quanto o denominador, que é 1 sobre x ao quadrado, né? Calculando essas duas derivadas, né? Podemos agora calcular o quê? O limite do quociente das duas derivadas, né? Porque a gente já sabe que isso vai ser igual ao nosso limite original, né? Calculando esse limite, a gente vai chegar à conclusão, não é difícil, é bem simples, né? Vai recair em x ao quadrado, que isso dá zero, né? Então, ó, do teorema de L'Hopital, a gente sabe que esse limite que deu o valor zero, ele vai ser igual ao nosso limite original, né? Então, ó, o limite de x ao quadrado vezes logaritmo natural de x, x tendendo lateralmente a zero, vale zero, né? Outro tipo de forma indeterminada, né? Agora são as chamadas formas indeterminadas do tipo infinito menos infinito, né? Ó, só resumindo, nós já vimos 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 vezes infinito. Agora é infinito menos infinito. Vocês vão ver, à medida que eu vou botando novas formas indeterminadas, que todas vão recair no teorema de L'Hopital, né? Mas é importante a gente distinguir até para vocês poderem diferenciar e identificar as diferentes formas indeterminadas, né? Então, como nós já fizemos nos casos anteriores, a palavra lim vai denotar vários limites diferentes. Os limites normais, os limites laterais e os limites no infinito, né? E agora, nós vamos definir os chamadas formas indeterminadas do tipo infinito menos infinito, né? Então, quais são as situações? A gente poderia ter o limite de f como sendo mais infinito e o limite de g como sendo mais infinito. Ou, então, ó, o limite de f menos infinito e o limite de g também menos infinito. Nos dois casos, o limite de f menos g é chamada de forma indeterminada do tipo infinito menos infinito, tá? Então, ó, a diferença entre as duas funções é a tal forma infinito menos infinito, né? De forma análoga, o resultado de baixo é muito parecido com o de cima. A gente poderia ter uma situação onde agora os valores do infinito, os sinais do infinito são trocados. Um é menos e o outro é mais infinito, né? Então, nesse caso, ó, f tende para mais infinito, g tende para menos infinito. Ou o caso contrário, né? F tende para menos infinito e g tende para mais infinito, né? Cada um tende para um lado, né? Bem, o limite da soma das duas funções f e g, lembra que cada um tende para um lado, é também uma forma indeterminada do tipo infinito menos infinito, tá? Isso é para vocês poderem identificar qual é a forma indeterminada, né? Depois a gente aprende que a gente sempre transforma ela num 0 sobre 0 ou num infinito sobre infinito, né? Então, olha só, sejam duas funções reais também, de uma variável real, e mais uma vez a palavra lim denota vários limites diferentes, como sempre, ó, os limites normais tendendo a um número a, os limites laterais tendendo a um número a, ora pela esquerda e ora pela direita, e os limites no infinito, né? Quando o número tende a menos infinito ou tende a mais infinito, tá? Bem, se o limite agora de f é mais infinito e o limite de g é mais infinito, então o limite da soma é mais infinito, né? Se o limite de f é menos infinito e o limite de g é menos infinito também, né? Os dois tendem a menos infinito, então o limite da soma, é óbvio, vai ser menos infinito, né?
Agora o caso em que os sinais são trocados. Se o limite de f é mais infinito e o limite de g é menos infinito, o limite da diferença é mais infinito, né? E se o limite de f é menos infinito e o limite de g é mais infinito, então o limite da diferença agora é menos infinito. Observe que nos dois casos o que predominou foi o limite da primeira função, nesse caso da f, né? Bem, como é que a gente faz para calcular as formas indeterminadas do tipo infinito menos infinito, né? A gente vai fazer uma coisa do tipo, ó, a gente vai tentar reescrever a expressão f mais ou menos g, né? Lembra que tem casos que é f mais g e casos f menos g. Então a gente vai tentar reescrever essa expressão de forma a gerar uma forma indeterminada do tipo 0 sobre 0 e do tipo infinito sobre infinito. Lembra que 0 sobre 0 e infinito sobre infinito a gente já sabe resolver, né? A gente não sabe essa aqui. Bem, agora, como a gente vai ver nesse exemplo, essa transformação requer um pouquinho de manipulação algébrica para gerar uma forma que a gente saiba resolver, né? Então, ó, por exemplo, eu quero calcular o limite quando x tende lateralmente a zero da diferença dessas duas funções. Que funções são essas? Cossecante de x e a outra função é 1 sobre x, né? Então, se a gente calcular individualmente os limites de cada uma dessas funções, ambas darão infinito. Então, óbvio, isso é uma forma determinada do tipo infinito menos infinito, né? Então, a sugestão é o quê? Vamos manipular a expressão, né, a diferença das duas funções, para gerar uma forma indeterminada, 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, né? Então, nesse caso, não é muito complicado. Vamos fazer uma simples manipulação algébrica, ou seja, achar o mínimo múltiplo comum em denominador, igualar os dois, deixar um denominador comum, e com isso a gente transforma o nosso limite numa função um pouquinho diferente, né? Então, o que eu tinha? Cosseno x menos 1 sobre x passou a ser o quociente de duas funções, o numerador sendo x menos seno x e o denominador x seno x, né? Então, ó, a transformação que nós fizemos fez exatamente isso. Um limite passou a ser outro, né? E agora, observe que esse novo quociente de funções é uma forma indeterminada do tipo 0 sobre 0. Por quê? Vamos pegar o numerador. O que tem no numerador? X menos seno x. Calcula o limite lateral em zero dessa função. Deu zero. Agora pega o denominador que vale x vezes seno x. Calcula o limite lateral no ponto zero dessa função. Deu também zero, né? Então, o limite do numerador é zero, o limite do denominador é zero. Óbvio, isso é uma forma indeterminada do tipo 0 sobre 0. Qual é a solução para isso? Teorema de L'Hopital. Teorema de L'Hopital, o que a gente faz? Vamos calcular as derivadas da função e verificar se o limite do quociente dessas derivadas existe. Ele está definido, né? Então, derivando as duas funções, né? A do numerador é x menos seno x, facilmente derivável para 1 menos cosseno x, né? E a segunda função, x vezes seno x, também é fácil de derivar, vai dar seno x mais x vezes cosseno x, né? Então, ó, agora a gente pode tentar calcular o limite do quociente das derivadas, né? Então, ó, isso vai dar esse limite aí, já substituindo as derivadas, que também é uma forma indeterminada do tipo 0 sobre 0. Por quê? Calculo o limite do numerador, o numerador é 1 menos cosseno x, esse limite dá 0. Calculo o limite do denominador, o denominador o que é? Seno x mais x cosseno x, esse limite também dá 0. Então, observe que nós temos novamente uma forma indeterminada do tipo 0 sobre 0, né? Só resumindo, ó, pegamos nossa função original, reescrevemos ela, chegamos a uma forma indeterminada 0 sobre 0. Calculamos a derivada, por quê? Se a gente calculasse esse limite por L'Hopital, esse seria o valor do limite. Não, deu outra forma indeterminada. Então, vamos fazer o seguinte, vamos aplicar no L'Hopital novamente, né? Então, vamos derivar mais uma vez
essas funções, né? Isso é que está feito aí, né? Ó, derivamos agora a função 1 menos cosseno x, deu seno x. E derivamos o denominador, que era seno x mais x cosseno x. Isso deu uma expressão um pouquinho mais complexa, mas 2 cosseno x menos x seno x. Não é tão difícil de avaliar, né? Agora sim, vamos verificar se o limite do quociente das derivadas está definido, né? Presta atenção que em relação ao nosso problema original, a gente já está na segunda derivada, né? Só que esse limite existe. A gente pode calcular ele facilmente, ele vale zero, né? A gente calcula ele pelas regras que nós já usávamos desde que quando começamos a estudar limites, né? Então, ó, tá aí, ó, esse limite vale zero, né? Então, ó, a gente sabendo que esse limite vale zero, o limite anterior também valerá zero e, por sua vez, o anterior também valerá zero, né? Então, esse limite que foi dito zero, é óbvio, né? O limite do numerador é zero e o limite do denominador é 2, né? Então, 0 sobre 2 vai dar exatamente zero, né? Isso significa o seguinte, ó, nós aplicamos 2 vezes o teorema de L'Hopital, né? Para poder calcular aquele nosso limite original, né? Só resumindo, ó, partimos da nossa função, reescrevemos ela de forma a gerar uma forma indeterminada do tipo 0 sobre 0. Quando fomos calcular esse limite dessa forma indeterminada, obtivemos outra forma indeterminada, né? Derivamos uma segunda vez, calculamos o limite. E usamos o teorema de L'Hopital, que não mostrava a equivalência de todos esses limites. Então, esse limite aí, o resultado deu zero, né? Tem outras formas indeterminadas, né? Você vê que existem várias expressões diferentes que caracterizam formas indeterminadas. Agora vamos ver 3 tipos muito parecidos de formas indeterminadas, né? Quais são as formas indeterminadas? 0 elevado a zero, a forma indeterminada infinito elevado a zero e a forma indeterminada 1 elevado a infinito, né? A resolução dessas formas vão ser muito parecidas, né? Então, para definir essas formas indeterminadas, a gente vai fazer aquelas simplificações na notação, né? Então, a gente tem 2 funções f e g, 2 funções reais de uma variável real, né? E agora a palavra lim, simplesmente, né, sem subíndice, vai denotar novamente todos aqueles limites. Limite tendendo a A, limite tendendo a A lateralmente, ou os limites infinitos, mais ou menos infinito, né? Então, olha só. A primeira forma indeterminada é definida assim, né? Se o limite da função f é zero e se o limite da função g também é zero, então, ó, o limite de f elevado à função g é chamado de forma indeterminada do tipo 0 elevado a zero. Bem, a segunda forma indeterminada é definida de forma semelhante, só que agora ó, o limite da f pode ser mais ou menos infinito e o limite da g é zero. Então, ó, o limite de f elevado a g é a chamada forma indeterminada do tipo infinito, que era f, elevado a zero, que era g, né? E, finalmente, a terceira forma, né, que nos diz o seguinte: se o limite da f é 1 e o limite da g é mais ou menos infinito, tanto faz, né? O limite de f elevado a g é chamado de forma indeterminada do tipo 1 elevado a infinito, né? Então, essas são as definições dessas 3 formas indeterminadas, né? 0 elevado a zero, infinito elevado a zero e 1 elevado a infinito, né? Como é que a gente calcula ou resolve essas formas indeterminadas? Bem, a ideia é o seguinte, né? Se a função f é maior do que zero, né, a gente vai usar propriedades de logaritmo para calcular essas formas indeterminadas, né? Lembra por que da exigência f ser maior do que zero? Porque era a exigência da definição das exponenciais e das logarítmicas. Lembra que a base tinha que ser
maior do que zero. Então, por isso que a gente exige aqui que a f seja maior do que zero, né? Então, qual é a ideia? A ideia, dado que f é maior do que zero, a gente vai calcular o limite agora, um limite diferente do que a gente quer calcular. Como? A gente vai calcular o limite da seguinte função: g de x vezes logaritmo natural de f de x. Aparentemente não tem nada a ver com a função que a gente está querendo calcular o limite, né? Entretanto, verificando pelas propriedades dos logaritmos, que isso é facilmente calculado, né? Bem, se esse limite de fato existir, né? Limite dessa função aí, g de x vezes ln de f de x, digamos que esse limite exista e tem o valor L, né? Então a gente pode afirmar que o limite de f elevado a g nada mais é do que e elevado a L. Então a gente resolve as formas indeterminadas do tipo uma função elevada a outra função, né? Que recai naqueles casos patológicos, né? Sempre usando as propriedades de logaritmos, né? Nessa hora, o logaritmo tem mais essa vantagem para a gente, né? Então, olha só, fazendo só um resumo, né? Se eu tenho, f de x elevado a g de x, isso é muito fácil verificar, recomendo que vocês verifiquem. Isso é igual a e elevado ao seguinte número, g de x vezes ln de f de x. É muito simples verificar isso usando as propriedades de logaritmo. Basicamente, vocês usariam a propriedade da potência só, né? Então, com isso, o limite de f elevado a g, que é o limite que a gente quer calcular, vai ser o quê? O limite de e elevado a esse expoente que eu acabei de citar, que, como é uma função contínua, a gente pode inverter a ordem da função e do limite. Lembra disso? Que nós sempre usávamos isso já no cálculo de limites desde o início do curso, né? Então, invertendo isso dá e elevado ao limite de g de x, que multiplica ln de f de x, né? Então, se aquele limite que agora está lá no expoente de e existe, né? E eu tinha já anotado lá no quadro, destacado em vermelho, isso como L, né? O limite em si é facilmente calculado, né? Então, fazendo essa transformação só baseada em propriedade de logaritmo, né? A gente calcula esse limite, né? Então, vamos usar agora esse exemplo, um pouquinho diferente. Lembra que eu tenho uma função elevada a outra. E a gente vai verificar que isso é uma forma indeterminada. Por quê, né? Se eu calcular o limite da cossecante de x, isso dá infinito, né? E o expoente, que é seno x, se eu calcular esse limite, isso vai dar zero. Então, isso aí é uma forma indeterminada do tipo infinito elevado a zero. Ou seja, uma daquelas formas que a gente acabou de apresentar, né? Então, agora a gente vai fazer só uma mudançazinha na função que a gente quer calcular o limite, né? Pela definição de cossecante. Lembra que cossecante de um número é 1 sobre o seno. E a gente substituindo isso no limite, a gente chega a essa expressão para o limite, né? Então agora, como a gente já tinha recomendado nas transparências anteriores, vamos fazer o seguinte, vamos calcular o limite de uma função transformada. Qual era? A gente pegava o expoente, né, e multiplicava pelo logaritmo da função que eu quero elevar, né? Então ficou seno x vezes o logaritmo de 1 sobre seno x, né? Então, o primeiro ponto a observar pelas propriedades de logaritmo é que isso daí é o logaritmo e o quociente, a gente transforma numa diferença de dois quocientes. Então, é o logaritmo de 1 menos logaritmo de seno x. O logaritmo de 1, lembra, sempre será zero, né? Então, esse resultado todo significa o quê? Que isso vale menos logaritmo de seno x, né? Substituindo isso no limite, a gente tem uma mudança no limite, aquele limite que eu já tinha colocado transformado, isso passou a ser simplesmente o limite de menos seno x vezes logaritmo de seno x, né?
Então, ó, o limite agora é o produto de duas funções, né? Então, o limite da primeira função dá zero e o limite da segunda função dá menos infinito, né? Então, ó, pelo primeiro limite sendo zero e o segundo menos infinito, isso é o quê? Uma forma indeterminada do tipo zero vezes infinito, né? Então, ó, nós transformamos uma forma indeterminada infinito elevado a zero numa outra forma indeterminada zero vezes infinito. Lembra que nós já aprendemos a resolver as formas indeterminadas zero vezes infinito, né? Como é que a gente faz isso? Vamos reescrever o produto das funções, lembra qual era a ideia? Passar uma para o denominador, de tal forma que isso gerasse uma forma indeterminada do tipo zero sobre zero, ou uma forma indeterminada do tipo infinito sobre infinito. É o que a gente vai fazer agora, né? Então, ó, vamos pegar esse produto de funções e reescrever da forma como? Vamos passar a função seno para o denominador. Então, o denominador passou a ser 1 sobre seno, né? Então, ó, reescrevemos esse produto de funções, temos agora um quociente de duas funções. Logo, esse limite agora, né, já reescrito na forma do quociente de duas funções, é uma forma indeterminada do tipo infinito sobre infinito. Forma indeterminada do tipo infinito sobre infinito a gente resolve por L'Hopital, né? Então, são as duas formas que nós aprendemos a resolver pelo teorema de L'Hopital. Zero sobre zero e infinito sobre infinito. E o resto tudo a gente reescreve de tal forma a cair num desses dois casos, né? Esse daí é o caso infinito sobre infinito, né? Então, lembra, teorema de L'Hopital, derivamos o numerador e derivamos o denominador, né? Então, derivando o numerador, a gente chega a essa expressão, o denominador a uma outra expressão, e vamos calcular agora o limite do quociente das derivadas, né? Porque se ele existir, lembra, isso será igual ao nosso limite original, né? Então, ó, calculando esses limites, né, a gente vai chegar ao valor zero. Logo, esse limite agora do quociente das derivadas vale zero, que é então, pelo teorema de L'Hopital, né, o valor original do nosso limite, né? Então, ó, aquele limite daquela função complicada vale de fato zero, né? Então, calculado aquele limite, só nos resta agora remanipular, né, para calcular o limite daquela nossa primeira função, né? Então, ó, a gente já sabe que esse limite vale zero, né? Logo, ó, o limite, lembra que o nosso limite inicial era limite de cossecante de x elevado a seno x, né? Então, vamos usar aquela propriedade, lembra que eu falei das formas indeterminadas do tipo uma função elevada a outra, né? Que era calcular o limite de um expoente, né, que está sendo feito aí, vai dar e elevado a zero, porque o nosso limite era zero, e elevado a zero é 1. Então, o nosso limite original, de fato, vale 1, né? Bem, e brevemente eu posso resumir o seguinte: a aula de hoje, embora só foi possível a gente resolver essas formas indeterminadas porque durante o nosso curso nós desenvolvemos ferramentas que permitiram agora nós usarmos teoremas que usam essas ferramentas para calcular vários limites que antes a gente não sabia calcular. Para a gente isso tudo era uma grande incógnita, né? E tudo foi feito como, né? Nós primeiro definimos formas indeterminadas diferentes, particularmente duas, nós vimos como resolvê-las, que eram as duas primeiras, zero sobre zero e infinito sobre infinito. As duas podem ser facilmente resolvidas usando o teorema de L'Hopital, né? Que nos mostrava que usando derivadas das funções, a gente pode levantar essas indeterminações aí. E depois começamos a ver outras formas indeterminadas que podem ser manipuladas e sempre recaírem nas duas formas originais, zero sobre zero e infinito
sobre infinito, né? Com isso, a gente abriu um leque muito grande de limites que a gente pode calcular, né? E com isso a gente termina o nosso curso de matemática para computação, né? Lembra que no curso de matemática para computação nós começamos introduzindo conceitos que para vocês eram novidades, basicamente conceito de limite, e com esse conceito de limite nós podemos definir tanto as derivadas quanto as integrais, né? Vimos quais seriam as utilidades das derivadas e das integrais, né? Esse ferramental do cálculo é o ferramental básico para se resolver milhares de problemas práticos, né? E depois começamos a estudar casos particulares, como por exemplo na aula sobre logaritmos e exponenciais, na aula sobre formas indeterminadas, e com isso vocês passam a ter ou a conhecer o ferramental mais básico do cálculo, que é o cálculo sobre uma variável, né? Conhecendo isso, as portas do cálculo, de uma maneira geral, se abrem, né? Então eu agradeço a todos a audiência do curso. Muito obrigado.